Me passaram uma informação aqui que Feira de Santana está fazendo 192 anos hoje. 192 anos. Eu estou vendo ali o Zé Neto, que já foi candidato 5 vezes e não se elegeu ainda. Espero que quando completar 110 anos você seja eleito prefeito. Parabéns à Feira de Santana. Parabéns. Primeira vez que eu passei em Feira de Santana, eu tinha 7 anos de idade. Quando eu saí de Garanhuns para ir para São Paulo, o Pau de Arara passou em Feira de Santana. Muito bem. Queridos prefeitos e prefeitas, governadores e governadoras, eu vou pedir permissão para não precisar ler a nominata, para não perder tempo. O que está acontecendo hoje me parece que é o último ou penúltimo PAC que nós vamos lançar. Desde que nós tomamos posse, em janeiro de 2023, eu fiz uma reunião com os 27 governadores do Brasil para que a gente discutisse, ouvindo deles, quais seriam as obras prioritárias para o Estado que os governadores queriam que nós colocássemos no PAC. E vários governadores, todos apresentaram. Uns apresentaram mais, outros menos, mas todos os governadores apresentaram a proposta. Depois, a mesma coisa a gente fez com o PAC Seleções para muitas prefeituras do país. Bem, quando esses projetos chegam aqui, esses projetos são discutidos, são colocados, sabe, na mesa, não apenas da discussão política, da discussão técnica, depois vai para a discussão econômica, até a gente ver quais são os projetos prioritários que a gente tem que escolher para a gente anunciar. E conversar com o prefeito, ver se o projeto está pronto, porque depois do anúncio que a gente faz, ainda tem muita coisa para acontecer e muitas vezes passa muito tempo e a obra que foi anunciada não acontece. Demora muito. Por isso é muito importante que cada um de vocês sabe a pressa que o povo que vocês querem levar o benefício tem dessas obras acontecer. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Haddad está aqui na mesa, a Fazenda já garantiu o dinheiro, o Rui Costa está aqui na mesa, ele já garantiu a inclusão das cidades no PAC. E a Miriam Belchior está aqui na frente de vocês para fiscalizar a aplicação. E o Jader Barbalho é que vai cuidar, é que vai cuidar de quase todas essas obras. Então, para elas acontecerem a partir de agora, vai depender de cada um de nós. Não depende mais do governo federal. Porque agora depende de vocês, inclusive, para cobrar o governo federal. Porque se nós estamos anunciando aqui, se aqui se falou em tantos bilhões, 21 bilhões e não sei quanto para encosta, para dragagem, não sei para quantas, é importante que esse dinheiro circule. É importante que esse dinheiro seja transformado em melhoria dos bairros e melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram na periferia de São Paulo e do Brasil inteiro, que muitas vezes os pobres são afastados do centro, porque os pobres desse país são tratados como se fossem invisíveis. Tem 2 momentos que se lembra do pobre. Quando tem uma desgraça muito grande, que é ele que é a principal vítima, e quando chega a época das eleições, como os pobres são a maioria, a gente não faz nenhum comício na Faria Lima em São Paulo, mas a gente faz na periferia do Brasil inteiro, porque é lá que está o eleitor brasileiro. Então, esse PAC é uma demonstração de como é possível governar de forma republicana. Eu repito sempre, a gente não olha a cor da bandeira do partido a que o prefeito pertence. A gente não se importa para o time que o prefeito torce.
A gente não se importa com a religião que o prefeito professa. O que importa para a gente é que se o projeto é bem feito e se aquele projeto tem viabilidade de ser feito com a rapidez necessária para que a gente possa garantir que valeu a pena o povo esperar por alguém que olhasse por eles. É isso que fez a gente decidir. É por isso que eu digo, governar de forma republicana, ontem, hoje e sempre, é a forma mais correta da gente acabar com o politicismo dos amigos. Quando a gente não tem dinheiro, para fazer 100%, a gente tem que escolher. E você tem duas formas de escolher. Ou você escolhe quem é seu amigo e faz para o prefeito que é seu amigo, para o prefeito que é seu cabo eleitoral, para o prefeito que pertence ao seu partido, ou você faz de acordo com as necessidades do povo, com a importância da cidade e com a credibilidade do projeto. É a forma nem sempre eleitoralmente mais importante, mas é a forma eticamente, moralmente e politicamente mais digna de ser feita por um presidente da República, por um governador ou por um prefeito. Dito isso, eu tenho dois discursos aqui. Um é o discurso feito para esse evento e o outro é um lembrete sobre uma personagem chamada Tia Rosa, que já falou, mas que eu vou ler o que falaram de você, Tia Rosa, porque o Montanhão, onde ela mora, é a terra onde nasceu o Gabigol. Exatamente. Aliás, ele fez um belíssimo gol essa semana, um belíssimo gol. Ele fez um gol extraordinário. Pois bem, lá nasceu a Tia Rosa e lá nasceu o Gabigol. Quem sabe já nasceram muitas Tias Rosas e quem sabe muitos Gabigols estarão nascendo se a gente permitir que não morra ninguém por causa de algum incidente climático. Então, a Tia Rosa, ela é nascida e criada em São Bernardo do Campo, moradora há quase 40 anos da região do Montanhão, um morro que abriga milhares de famílias, mas que historicamente, por sua geografia, oferece riscos constantes aos bairros mais vulneráveis que ficam nas encostas. Quem não é de São Bernardo e vai para Santos pela Via Anchieta, vocês não escaparão de passar na frente do Montanhão. É só olhar para o lado esquerdo, logo depois da Volkswagen, que vocês vão ver o Montanhão. E lá tem Montanhão, lá tem Areião, e tem Lulaldo ainda. Tem um Laura de cabeça da máquina. Tem tudo lá. É uma área perto da represa Beliz. É uma área muito bonita. E, portanto, essa gente toda teve a coragem de ocupar esse terreno. Alguns dizem que foi invasão. Mas eles ocuparam porque, na medida que a cidade vai crescendo, vai ficando rica, sabe? Os pobres vão ser expulsos. Os pobres vão ser expulsos. E é como disse o Ricotta, sobra para eles, sabe, ou à beira de um rio, de um córrego, ou que vira depois uma lixeira, ou à beira de um morro, que pode virar depois, sabe, um símbolo de morte de pessoas, como a gente vê em Petrópolis e em outras regiões do Rio de Janeiro. Com 53 anos, mãe de 2 filhas e avó de 6 netos, Tia Rosa foi ainda criança morar no Montanhão. Mudou-se com seus pais e irmãos, depois de serem obrigados a sair de um acampamento em uma antiga pedreira. Sua família faz parte da história do território. O bairro dos Cafezais, que fica no Montanhão, não é só chão e abrigo da sua família há décadas, mas também recebeu o nome a partir de pés de café plantado na região por moradores como seu avô. Como ela mesma diz, sua família ajudou a construir a comunidade.
Sua relação de vida com a região fez dela uma importante líder comunitária. Foi sua atividade na Associação dos Moradores, em parceria com coletivos de profissionais que atuam na região, que deu a ela o Prêmio Periferia Viva em 2023. Esse prêmio permitiu que ela construísse a sede da associação. Tia Rosa diz, com sabedoria, que ninguém escolhe viver em risco. As pessoas só querem um lugar para morar e poder viver com dignidade. Mas, muitas vezes, precisa ocupar o espaço possível para então lutar por melhorias. É essa a luta diária de Tia Rosa. Aqui ela representa os moradores do Cafezais e de toda a comunidade das encostas do Montanhão, que, graças ao Pacto Seleções, vai começar a receber obras de contenção de encostas e de melhoria do acesso ao bairro. Essas melhorias não só vão oferecer mais segurança, com menos risco de deslizamento, mas vão também promover mais dignidade à população. Hoje, idosos evitam sair pela dificuldade do acesso ao bairro. Ambulâncias, policiamento e bombeiros também sofrem para conseguir entrar na região por causa dos acessos complicados. Portanto, são obras muito esperadas. Tia Rosa, nós sabemos que tem muito mais a ser feito para as mulheres, os homens e as crianças do seu bairro. Mas estamos aqui para dizer a vocês que eu quero que você leve esse recado à sua comunidade, que hoje vocês têm um governo que olha para quem mais precisa, que está do lado dos moradores do Cafezais, do Montanhão, para cuidar de vocês com o carinho que vocês merecem. Eu tenho certeza de que o Daniel, Cauã, Vitor, Letícia, Laura e Aldri, seus queridos netos, assim como todas as crianças da região, terão um futuro melhor. E irão agradecer muito a vovó Rosa pela luta dela em benefício da comunidade. Hoje, estamos dizendo para todas as comunidades de morros e encostas deste país que esse governo não só está do lado do povo brasileiro, mas a gente quer recuperar a dignidade que um dia foi tirada de milhões e milhões de brasileiros que saíram do campo, enfrentando o êxodo rural, que foram para as cidades à procura de um pedaço e um pouco de vida melhor e que nem sempre conquistaram isso por conta das dificuldades habitacionais, educacionais e até a dificuldade do trabalho. Eu quero dizer para vocês que eu espero que daqui para frente a gente, quando chegar na época das eleições, a gente tenha clareza de que as pessoas precisam, para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para governador, para presidente da República, a gente tem que olhar com pente fino, com lupa, para que a gente possa saber quais são os compromissos que as pessoas querem ter com o povo. Porque quando nós chegamos aqui, em 2023, esse país estava como a faixa de Gaza, estava destruído. Esse país não tinha mais Ministério da Cidade, não tinha mais Ministério da Cultura, não tinha mais Ministério da Mulher, não tinha mais Ministério da Igualdade Social, não tinha mais Ministério dos Direitos Humanos. E os poucos que tinham, para dar um exemplo, tinham metade dos funcionários que tinham quando nós deixamos esse governo em 2010. Só para ter ideia, o IBAMA, em 2023, tinha 700 funcionários a menos do que o IBAMA que nós deixamos em dezembro de 2010 e a Dilma deixou em 2016. Então, para vocês perceberem que esse país não foi governado, esse país, na verdade, foi quase que destruído, em que vocês eram obrigados a ouvir, no mínimo, 11 mentiras por dia. Porque quando um político não tem o que oferecer ao povo, ele mente. Quando ele não tem o que oferecer do ponto de vista de melhoria das pessoas, ele mente. E eu disse para vocês que esse ano é o ano de recuperação da verdade desse país. As pessoas podem mentir.
As pessoas podem mentir, como dizia o presidente Kennedy nos Estados Unidos. As pessoas podem mentir para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas, podem mentir até para ele mesmo. Mas jamais as pessoas conseguirão mentir para toda a sociedade brasileira e para todo o povo. E é essa verdade que nós queremos restabelecer nesse país. É essa verdade que nós queremos restabelecer nesse país. Ontem vocês viram que eu fiquei muito chateado, até dei uma entrevista para a BBC de Londres. A votação ontem no Congresso Nacional, sabe, da prerrogativa, garantindo imunidade da forma que foi garantida, até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para o povo. Nós temos que garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro, prerrogativa de trabalho, prerrogativa de educação. É isso que nós estamos precisando dar uma lição nesse país. É de que a classe política existente hoje, a começar de mim, ela pode, se quiser, fazer a juventude acreditar que um outro país é possível de ser construído. Eu ia trazer aqui para vocês, Haddad, o número de recorde que nós batemos nesses 2 anos e meio. O número de recorde, de tantas coisas que vocês nem imaginaram que ia acontecer. Não sei se vocês sabem que esse país não crescia a mais de 3% desde 2010. O último ano foi o crescimento de 2011. Esse país só voltou a crescer acima de 3% quando nós voltamos para o governo. Eu não sei se vocês sabem que a refeição escolar ficou 7 anos sem reajuste. Eu não sei se você sabe que a Bolsa CNPq ficou 10 anos sem reajuste. Eu não sei se você sabe que o salário mínimo ficou 7 anos sem reajuste. Eu fico me perguntando se essas coisas que estão essenciais não são levadas em conta por quem governa. Para que governar? Qual é o sentido da governança? Quando você deixa a prefeitura, quando você deixa o governo do Estado, ou deixa o seu mandato de vereador, você tem que ter construído um mínimo de biografia. O que é que você fez? Se você tiver que escrever um livro sobre o que você fez, o que é que você vai contar se você não fez nada? Então você mente. Eu sou de um tempo, que eu sou um pouco mais velho do que vocês, embora eu não seja tão velho quanto vocês também, em que na época das eleições passava na rua, sabe, caminhão da prefeitura jogando poste, jogando guia, no mês das eleições, para a gente acreditar que ia colocar poste, que ia colocar as guias, sarjeta. Passava as eleições, passava o caminhão retirando aqui, levava embora, a gente esperar na outra eleição. O país não comporta mais isso. A sociedade brasileira não pode mais conviver com isso. A sociedade brasileira precisa entender que nós temos uma dívida histórica com o povo pobre desse país. Esse povo pobre que era proibido de fazer batucada no centro do Rio de Janeiro na década de 30. É por isso que eles subiram o morro. Esse povo que era proibido fazer capoeira, porque era tido como uma coisa banida e proibida pelo governante. Esse país, por erros históricos, levou o povo a ocupar os lugares mais inacessíveis possíveis de inóspitos. Como disse a nossa companheira tia Olga, ninguém vai morar numa encosta porque quer. Ninguém vai morar, sabe, num rio, no esgoto porque quer. Todo mundo gostaria de morar no centro. Porque é no centro que está o teatro, é no centro que está o cinema, é no centro que está o shopping, é no centro que estão as coisas que o povo precisa ter acesso. E nós sabemos que quanto mais distante for a periferia, mais abandonada ela é. E mais difícil fica das pessoas comparecerem, sabe, para ter uma atividade cultural numa cidade. Nós vamos ter coragem de mudar isso? A gente pode.
A gente não pode fazer o mesmo que sempre foi feito nesse país, gente. Cuidar dos pobres é a maior preocupação que a gente tem que ter. Não sei se vocês estão lembrados, em 2003, eu dizia, se quando terminar o meu mandato, todo brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já terei realizado a obra da minha vida. Coisa simples, simples. Eu não fiz nenhum discurso rompante que ia fazer o socialismo, que ia tomar as empresas, que ocupava. Não fiz nada, eu só disse isso. E depois que nós acabamos com a fome, 15 anos depois, eu volto à presidenta da República, tem 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Qual é a prioridade nossa se não cuidar disso? Qual é a prioridade maior do que garantir que as pessoas tenham um bocado de feijão, um pedaço de pão, um copo de leite e alguma coisa para comer à noite? Não existe prioridade maior. E essa pessoa que mora nas encostas, essas pessoas que moram no lugar mais inóspito, que são as pessoas mais pobres, as pessoas negras e as pessoas que nós temos prioridade de levar benefício. Eu quero agradecer aos prefeitos que apresentaram o projeto, que se inscreveram, aos governadores que apresentaram o projeto e se inscreveram. Porque o que está acontecendo aqui hoje não é apenas o anúncio de algumas obras. O que está acontecendo aqui hoje é uma aula de governança civilizada de um presidente da República que não é dono do país, de um presidente da República que não sabe o que acontece nas periferias. Quem sabe são vocês que moram na cidade. Quem conhece os problemas são vocês que moram na cidade. E, portanto, o que nós estamos fazendo aqui é uma lição de humildade, atendendo aos prefeitos desse país, que no frigir dos ovos são o ente federado mais sofrido da história desse país. Portanto, meus companheiros, parabéns, Rui Costa, pelo trabalho, parabéns, Jader, parabéns, Haddad, parabéns, Miriam, parabéns, ministros, e, sobretudo, parabéns o povo brasileiro que está tendo mais uma conquista, e que Deus abençoe os prefeitos e que consigam realizar essas obras o mais rápido possível. Um abraço. Está encerrada esta semana.